Vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amados irmãos e irmãs, existe uma parábola no Evangelho que Jesus contou, que fala sobre duas casas. Uma casa construída sobre a rocha e uma casa construída sobre a areia. E a condição ao redor dessas casas é a mesma. Vem a chuva, vem o vento, vem a tormenta. Porém, devido ao solo que aquela casa estava de pé, estava ali, ela permanecia de pé. Celebrar o domingo de hoje, celebrar o domingo da alegria, é podermos olhar para as condições adversas ao nosso redor e lembrarmos que a nossa casa está construída em alguma coisa muito além de tudo isso que passamos. Apesar de sofrermos, como a casa que é construída sobre a rocha, sofre sim com o vento, sofre sim com a chuva, sofre as mesmas condições que a outra casa, a casa que está sobre a rocha permanece de pé. Monges observantes, penitentes, há muito tempo tem uma frase deles que isso, quando chegam os momentos difíceis, eu gosto de lembrar. Enquanto o mundo gira, a cruz permanece. Enquanto as situações são adversas, enquanto tudo, mesmo quando nós não entendemos, está bagunçado ao nosso olhar, a cruz, quer dizer, o amor de Deus permanece de sempre para sempre. E na liturgia de hoje nós escutamos essa verdade, de um Deus que não mede esforços para nos salvar, que usa todos os seus recursos para que nós possamos reconhecer essa verdade que hoje escutamos graças àquela dúvida de Nicodemos. Nicodemos vai procurar Jesus. Nicodemos era um dos representantes do povo, Nicodemos era um sacerdote. Estamos no começo do Evangelho de São João, então Nicodemos está começando a escutar a pregação de Jesus, mas algo já atrai no coração, e quando Nicodemos, em meio à noite, isso quer dizer, no meio das suas dúvidas, ele não fica parado na sua dúvida, mas ele vai ao encontro de Jesus. Ele colhe palavras de vida eterna. E talvez, meu irmão, em meio à nossa escuridão, em meio às nossas dúvidas, hoje o que nós precisamos fazer é o mesmo movimento de Nicodemos. Não nos acuar, não nos fechar e ficarmos ali no meio do nosso medo, no meio das nossas angústias, no meio das nossas incertezas, das nossas inseguranças, das nossas impotências. Nicodemos teve coragem de ir tateando até o Senhor. E talvez o que eu preciso fazer nesse tempo é isso. Mesmo sem entender, mesmo sem ver, eu preciso ir tateando, ir ao encontro de Jesus, porque eu tenho a certeza de que se nós fazemos esse movimento de fé, de sairmos desse medo, de sairmos dessa angústia e nos direcionarmos àquele que é o caminho, a verdade e a vida, com certeza a nossa casa, que talvez parece que rui, vai ser reedificada. E a mesma maneira, se ela está abalada diante de tanto barulho ao redor, ela reencontrará o seu alicerce. Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho para nos salvar. São Paulo, na segunda leitura, vai dizer que estávamos mortos, mas por pura misericórdia de Deus, por pura graça de Deus, Ele vem nos visitar. Deus nos salva da morte. Deus nos tira do abismo da condenação eterna. Será que esse Deus que faz tudo isso, aquele mesmo Deus que em Jesus Cristo dizia: nenhum fio da tua cabeça cairá sem que o meu Pai permita,
Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo, será que vós não valei mais do que eles? Será que o Deus que olha por nós deixou de olhar? Será que de fato, em meio à dificuldade exterior, Deus não permanece conosco? E aqui eu volto para uma situação onde Bento XVI, uma vez sentado diante de crianças, as pessoas foram questionando, as crianças, perguntando, por que o mundo é mundo? Por que Deus é Deus? E uma criança foi e acabou com ele, porque a criança falou, por que Deus permitiu tantas famílias, tantos amiguinhos bons morrerem no tsunami? Bento XVI parou, olhou para aquela criança e, como um bom teólogo, ele não inventou resposta. Ele simplesmente falou, eu não sei. Diante do mistério, não se procura respostas. Diante do mistério, se faz um ato de fé. E Bento XVI disse depois, eu não sei, mas a única coisa que eu sei era que Deus estava com eles. Irmão, nós não entendemos a situação que vivemos. Porém, o que nós sabemos é que Deus sofre conosco. Deus que conduz a história, Ele sabe o motivo de tudo isso. E aí, nós vemos numa parte do Evangelho onde diz, na Sagrada Escritura, será que eu me alegro com a morte do justo? Será que eu me alegro com a morte do ímpio? Antes, eu desejo que se converta e mude. Eu desejo que experimente o meu amor antes mesmo da morte, porque quem experimenta o meu amor, quem permanece em mim, quem crê em mim, mesmo que morra, terá a vida eterna. Essa é a nossa fé. Essa é a verdade que nós acreditamos. E diante das realidades adversas, nós vamos olhando na primeira leitura, o povo escolhido por Deus teve momentos difíceis. O povo que para sair do Egito precisou passar da escravidão durante um tempo no deserto, onde ali eles sofreram, onde ali eles fizeram as suas escolhas erradas, o Senhor tentou resgatá-los, o Senhor enviou também castigos para que eles entendessem o que estava acontecendo, mas chegaram na terra prometida. Depois a Babilônia, que é a leitura de hoje, o povo vai esquecendo de Deus. O povo vai passando as suas dificuldades, o povo vai sofrendo, vai profanando o templo, vai achando que... uma coisa que eu escutei, na verdade, nessa semana nós escutamos o profeta dizer, arrependido, batendo no peito, pedindo perdão, ele dizia assim, nós não chamaremos mais de deuses as obras de nossas mãos. E o homem se perde quando ele acha que a segurança está na sua mão. O homem se perde quando ele acha que tudo aquilo que ele constrói é dele, é ele. E aí o profeta lembra que diante do pecado e do flagelo que o povo vivia, a dor que o povo vivia, o sofrimento que o povo vivia, o profeta rasga a veste, rasga o coração, pedindo, suplicando perdão, e ele diz isso que é uma coisa que precisa entrar na nossa cabeça, não chamaremos mais de deuses as obras de nossas mãos. Não é o homem que conduz a história, o homem não tem força nem de permanecer de pé, se não for a graça de Deus. E diante da adversidade, diante da dificuldade, que um pai que quer educar os seus filhos permite certas dores, certos sofrimentos, porque o filho precisa amadurecer, o filho precisa perceber que os caminhos que ele está seguindo pode levá-lo a lugares errados. O pai precisa exortar, o pai precisa permitir que também o filho passe, o pai precisa segurar na mão dos filhos e dizer, é preciso passar por aqui. Uma criança que está aprendendo a andar, se a mãe e o pai ficar segurando na mão, nunca ela vai conseguir andar sozinha. Deus, não sei por que permite tanta adversidade, mas a verdade é que Ele está conosco, sofrendo conosco, mas também está cuidando da história.
está fazendo que eu e você, que vivemos nesse tempo, tenhamos uma fé madura. Porque se as dificuldades acontecem, elas nos servem para nos fazer mais fortes. Porque nós vamos deixando de confiar em nós e vamos confiando em Deus. O povo no exílio da Babilônia, e aqui é um ponto muito interessante, o povo que é infiel, o povo que profanou o templo, recebe o castigo e vai para a Babilônia. É afastado, e o pecado faz exatamente isso conosco. O pecado nos tira do lugar do culto, do lugar da segurança de Deus. Nós temos o coração afastado da amizade, da presença de Deus no mais íntimo do nosso coração. O pecado tenta e o pecado faz essa verdade, sobretudo o pecado mortal. E não somente nos afasta da intimidade com Deus, mas impõe escravidão. O povo na Babilônia vivia como estrangeiro. Se em Jerusalém eles eram livres, na Babilônia eles tinham certa escravidão também, porque eles não podiam voltar para Jerusalém, foram cativos, foram levados à força para a Babilônia. Mas acontece, e aqui é o ponto que nós precisamos olhar também. O Padre já falou muito do amor de Deus, que Deus que não mede esforços, Deus que amou, enviou o seu Filho sem nós merecermos, Ele nos dá a vida, mas não adianta Deus se derramar diante de mim, se eu não escolher também me derramar diante de Deus. Na primeira leitura nós vamos escutando um povo que sim, foi afastado da terra prometida. E entre os anos que vão vivendo lá, tiramos o Salmo, onde diz: Jerusalém, se de ti eu te esquecer, que resseque a minha mão, que se cole ao céu da minha boca a minha língua. Quer dizer, o povo no começo tinha saudade, o povo no começo tinha falta, mas foi passando o tempo, o povo foi se acostumando a viver em Babilônia. Se nós formos ler o livro de Isaías, que é o profeta desse tempo, é o profeta que profetiza a infidelidade do povo, é o profeta que profetiza o castigo, que não é um castigo vazio, mas é um castigo que deseja devolver o coração do povo a Deus, reconduzir. Depois o mesmo profeta que lá diz, no exílio, ele diz ao povo: o Senhor teu Deus te libertará. Mas esse povo já estava acostumado a viver na Babilônia. O profeta insiste em falar do amor de Deus. O profeta insiste em falar da alegria que era quando eles estavam em Jerusalém, sabendo que o Senhor é o Senhor dos exércitos e, se preciso for, Ele combaterá por eles. O povo decide permanecer na Babilônia. Olhe a Sagrada Escritura. Olhe para a sua vida, olhe para a minha vida. Quantas vezes, diante do amor de Deus, eu prefiro permanecer na Babilônia? Apesar de eu ser escravo do pecado, aqui eu já conheço o caminho. Aqui parece que eu já tenho a segurança. Aqui parece que eu já tenho uma alegria. Mas o profeta foi insistindo com aquele povo. A alegria que tinha em Jerusalém, vocês não tinham. Porque lá vocês eram livres. Porque lá vocês tinham somente o Senhor teu Deus. Porque lá era o lugar onde vocês precisavam estar. Amado irmão, amada irmã, que o Senhor convença o nosso coração. Nicodemos, apesar de ter acreditado em Jesus depois de toda aquela conversa, ele não foi capaz de se posicionar em direção a Jesus. Nicodemos só lá, quando Jesus morre, ele e José de Arimateia vão até Pilatos e pedem o corpo de Jesus para poder dar uma sepultura digna. Eu imagino, amados irmãos e irmãs, Nicodemos que teve a oportunidade de encontrar esse amor de Deus. E diante desse amor, escolheu permanecer em Babilônia. Escolheu permanecer alheio, escolheu permanecer à margem, escolheu permanecer na vida que ele tinha. Ele não foi capaz de se doar, de se transformar. Quanto a palavra de Deus doía no ouvido de Nicodemos, porque algo nele o fazia escravo e não permitia que ele fosse até a verdade do evangelho que Jesus estava anunciando. Apesar de ele visitar, apesar de ele escutar,
faltou-lhe força para poder dar o passo que precisava dar. Só lá no final da vida de Jesus, depois que Jesus foi crucificado, Nicodemos mostrou as caras. Meu amado irmão, minha amada irmã, as palavras é do domingo da alegria, mas não tem alegria sem acolhermos o amor de Deus. Não tem felicidade sem lançarmos nesse mar de misericórdia e, desprendidos do nosso pecado, desprendidos da nossa escravidão, dos nossos esquemas de mundo que têm tirado a nossa vida, comodidades que têm feito nós esquecermos a necessidade do amor que sofre. Quando eu preciso sofrer mais um pouco por alguém, eu me abstenho. Quando eu preciso fazer um pouco mais, eu me abstenho. O mundo que vai sendo feliz, mas não sabe o que é o amor. No mundo de uma sexualidade desregrada, todo mundo é feliz porque vive livre, mas ninguém ama de verdade porque não é capaz de morrer pelo outro. Amados irmãos e irmãs, olhemos a Babilônia que vivemos, olhemos para o Deus que insiste através dos seus profetas nos chamar para Jerusalém, para a vida com Ele. E diante desse amor que se derrama a nós, diante dessa misericórdia, que não é merecimento nosso, mas é merecimento de Deus, deixemos a nossa vida mergulhar nessa verdade. E mergulhados nesse amor, encontremos força e até mesmo, no meio das tempestades, encontremos sentido. Porque tudo nesse mundo passa, só o amor de Deus permanece. Se eu não tenho o amor de Deus dentro de mim, fica difícil de permanecer no mundo, que tudo é instável. Se eu não tenho algo para segurar, a insegurança está. Você que tem fé, meu amado irmão, minha amada irmã, seja aquele que acredita de verdade. Mesmo diante da tempestade, sabe que Deus está conduzindo. Não seja como os apóstolos que, Senhor, não te importas que pereçamos. Ele dormindo, Jesus dormindo na barca, e os discípulos aterrorizados porque ia virar o barco. Se o barco for virar, deixa virar, porque Jesus está dentro do meu barco. Podem fazer o que quiserem de mim, só não me tirem a amizade com Deus, só não me tirem a graça que me sustenta, só não me tirem a certeza desse amor. Amados irmãos e irmãs, essa é a nossa fé. O que me preocupa não é o desespero do mundo, porque isso é claro, o mundo ia se desesperar diante de tudo isso mesmo. O que me preocupa é de vermos nós cristãos desesperados. Nós temos a esperança que vai além de tudo, vai além de tudo, tudo desse mundo. E é essa esperança que nos move. Não é o mundo, não são as notícias, não são a fragilidade humana, mas a certeza de que se com Cristo vivemos, mesmo que morramos, viveremos para a vida eterna. Que Deus nos ajude, que Nossa Senhora que ficou ao pé da cruz diante do sofrimento do seu próprio Filho, nos ajude a permanecer de pé nessa tribulação, mas que a alegria não nos seja roubado. Hoje, quem sabe o que o padre diz, né? Falou demais aqui já, mas hoje vai para diante de um crucifixo, meu irmão, diante de todo o sofrimento que você tem experimentado, de vez ficar diante da TV, diante das notícias, diante das dificuldades, vai para diante da cruz e lembra, Ele me amou e Ele está cuidando de mim, mesmo que isso venha, mesmo que o barco vire, eu permaneço com o Senhor, eu estou no Senhor, e se eu estou nele, nada eu temo. Que Deus nos dê essa graça. Que São José também, aquele homem justo e silencioso, que acolhendo o desígnio de Deus na sua vida, foi sendo guiado por Ele, e assim tornou-se o grande santo que é, que também nós, diante das dificuldades, não nos debatamos, mas confiando nesse amor misericordioso, devolvamos ao nosso coração
a certeza que Deus está velando por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.